Fala pessoal, meu nome é Salvino, esse aqui é o Lucas, e esse aqui é o podcast Arquitetando, o podcast que foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas muito importantes da nossa sociedade, que é a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com Wagner Donadil, arquiteto, professor, conhecido como arquiteto dos paredões, para falar um pouquinho para a gente hoje da sua história, dos seus diferenciais e como a arquitetura impacta a vida dele e as de outras pessoas. Wagner, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Imagina, A eu que gente tá agradeço. a gente tá muito feliz da sua presença e passo a palavra para ti. Queria muito que você se apresentasse e contasse para nossa audiência aí, quem que é o Wagner, qual que é o trabalho dele e como que ele chegou na arquitetura. Complexo. Mas só bem. Como eu cheguei na arquitetura, eu sempre gostei da arquitetura, eu sempre achei a arquitetura desde pequeno. É uma coisa meio de família. Eu e meu irmão somos arquitetos. E se eu não fosse arquiteto, eu ia ser psicólogo. E eu acho que tem tudo a ver. As duas coisas, porque fazer arquitetura é entender também o outro, né? E dar suporte para o outro, organizar a vida, ou a casa, ou o comércio, enfim, né, institucional. Então, eu acho que tem muito a ver. O arquiteto tem muito de psicólogo também, né? Aí fui estudar arquitetura por vontade, assim, de eu quero ser arquiteto. Tanto que eu fiz teatro muitos anos, quando eu era adolescente, comecei em 79, a arquitetura vem em 82, mais ou menos quando eu entrei na faculdade, 82, mais ou menos por aí. E, a, e as pessoas achavam que eu ia continuar a carreira de ator, ou de diretor, porque eu fui diretor muitos anos. E não, eu sempre quis ser arquiteto. O teatro era um hobby muito importante, tanto que me segue até hoje, em termos de conceitos, mas para me ajudar nas coisas que eu faço para a arquitetura, não ao contrário. Legal. Até muito em termos dessa simbiose, uma vez uma professora minha foi assistir uma peça minha, junto com um amigo arquiteto, e perguntou para ela: "Esse diretor é arquiteto?" Ela falou: "É, ele é arquiteto." Porque dentro das minhas produções de teatro tinha arquitetura. Dava para ver a estrutura, a maneira, o conceito. E ao contrário também acontece nas minhas obras, principalmente em mostras de decoração, que eu gosto muito de fazer. Pena que não tem mais umas mostras legais, aqui não que teve mostras fantásticas. Eh, Tem muito de teatro. Aonde? Nas questões conceituais de cores, posicionamentos, formas. Então, o conceito dessas coisas são muito mais apuradas dentro do teatro, elas são muito mais conceituais, elas são muito mais simbólicas. Quer dizer, é aquela coisa de você estar a plateia esperando coisas e as imagens se tornam muito mais evidentes e mais importantes. Isso eu trouxe também para a arquitetura. Aí vem talvez os paredões. O mostrar coisas que são relevantes, que são interessantes. Então, a cor que você coloca, o posicionamento, os ângulos. Então, essas coisas todas, são teatrais, são operísticas, mais ou menos por aí. Então, a arquitetura entra na minha vida dessa maneira, desde criança, observando coisas, vendo o que onde eu moro. Para você ter uma ideia, eu tenho um desenho em casa que eu tinha, acho que, se não me engano, 9 anos de idade. É uma casa redonda. Isso nós estamos falando na década de 70, então era. Disruptivo, né? É totalmente disruptivo, né? Redondo, uma casa, né? E sabe, e o meu partido, é aquele conceito, né, que todo mundo fala assim: "Ah, tem que ter um conceito, tem que ter um partido." O partir da onde? Era uma pizza, era uma pizza onde eu tirava as fatias da pizza e virava quarto, virava sala de jantar. O desenho é muito legal. Bem modular, assim. Qualquer coisa eu mostro, Legal. mando uma foto pra vocês verem depois. Vamos querer ver. E como que eu fiz a parte interna?
lembrando, eu tinha 9 anos de idade. Eu peguei uma fita métrica da minha mãe, media a minha casa e os móveis, e os espaços entre elas. Isso, eu fui montando essa casa, e eu sempre gostei de compasso, sempre gostei de redondos, eu trabalho muito com redondos. Hoje eu estou trabalhando mais com ângulos, e a acústica tem um pouco a ver com isso. E eu quebrei um pouco o meu paradigma, né. Eu gosto de quebrar, na verdade eu sou uma metamorfose, gosto disso. E vai ganhar, né. E a esse desenho eu tenho moldurado, porque é um marco que quase 30 anos depois eu fui ensinar os meus alunos na faculdade a projetar dessa maneira. Que legal. Era uma coisa que eu já tinha quando eu era criança, eu já sabia o que eu queria ser, eu já tinha minha metodologia totalmente, estruturada, só não tinha instrumentalizada. Eu não sabia, eh, mas estava lá, o pré-dimensionamento, a forma, o conceito, o produto final, ele tinha um átrio no meio, todos os cômodos convergiam para um jardim interno. Era muito louca, a casa é muito louca. Eu sempre, e gozado, eu nunca passei ela limpo. Eu nunca hoje com toda a tecnologia de CADs e Revits, eu nunca passei ela limpo. Ela tá no papel, numa folha, tipo, é um pouco maior que a A4, não é nem a A4 nem a A3, é um pouco diferente. Era um caderno de desenho, com um serrilhadinho do lado, e a lápis. Ela é toda e tinha os furos do compasso, é um barato, são 3 folhas na verdade, 3, um estudo à mão, um estudo já com compasso e régua, e um outro, são 3, eu sei que são 3 desenhos. E tá lá até hoje. E aí nasce esse arquiteto, quer dizer, esse arquiteto nasceu já quando eu nasci, e depois eu fui desenvolvendo e fui me instrumentalizando, até chegar aí aprimorar esse conceito, aprimorar essa metodologia. Depois eu fui descobrir que essa metodologia já existia, óbvio, eu não inventei nada, mas eu tinha um instinto daquilo. E esse instinto depois aí foi instrumentalizado, né. E tô aqui. É hoje. Legal. E você entende que por ter nascido contigo, te ajudou depois como professor, ensinando para outras pessoas também? Porque, claro, você mesmo disse que instrumentalizou isso, né, Uhum. mas ter nascido te fez dar mais voz, dar mais desenho para isso, para os teus alunos depois? Muito, eu acho que é uma questão de convicção, saber quem você é, né. Tipo, eu sou arquiteto, eu Não estou, né? não estou arquiteto. Eu sempre fui. Então, e aí você consegue passar melhor coisas, e identificar também nos alunos a questão da quem é quem tem esse Essa aptidão, né? É o dom, é, essa aptidão, esse dom que vai carregar. Tem pessoas que não têm o dom, mas são tão esforçadas e querem que viram bons profissionais, ou até excelentes profissionais. Então, é assim, é muito difícil você chegar para um cara, eu acho que nesses tantos que eu tive, um deles, alguns na verdade, mas um me chamou mais atenção quando eu dava aula na arquitetura aqui em Londrina. Eu falei para ele: "Você é engenheiro, você não é arquiteto". Ele ficou louco, né: "Ah, eu sou arquiteto". Eu falei assim: "Não é, você é engenheiro". Ele era ele era engenheiro. E eu gosto disso, assim, eu gosto de engenheiros, porque eu tenho botar minhas coisas em pé. Eu não tenho nada contra, não, que não foi um xingamento, foi: "Ah, não, ao contrário, né? porque o cara era engenheiro". Eu já peguei pessoas, por exemplo, que eram do comércio, tem uma amiga nossa que foi minha aluna, que é dona de uma das maiores lojas de cerâmica de Londrina, foi minha aluna. Ela não era arquiteta, ela era uma empresária ferradésima, mas ela usou todo o conhecimento dela de arquitetura
para ser uma excelente, uma grande empresária hoje no ramo da arquitetura. Não é porque você estuda arquitetura que você tem que ser arquiteto. Justo. Não é porque você estuda psicologia, você tem que ser psicólogo. Não é isso. Existem outras variedades. Mas a arquitetura, graças a Deus, ela tem um- uma ramificação que é absurda, de você poder fazer coisas incríveis usando essa base que é a arquitetura. E esse menino ficou muito bravo comigo. E uns anos atrás eu fiquei sabendo que ele trabalha na prefeitura da cidade dele, é do Mato Grosso, na prefeitura mexendo com engenharia de CSI. Então, assim, pô, usa a questão da arquitetura, mas assim, ele trabalha num setor altamente de engenharia, não de arquitetura. Sim, Tudo bem. sim. Potencializa, na verdade. Claro. As pessoas têm esses dons essas capacidades de fazer coisas que o outro não tem. Uhum. E tá tudo bem, As disciplinas, elas convergem entre si, então isso Super. potencializa, né? Sem dúvida nenhuma. né? É. Então, a gente tem dentro da arquitetura ah, e- e- v- várias ramificações. Isso é rico porque você pode transitar, pode fazer coisas sem amarras, sem. Tanto que, por exemplo, que a gente já vai entrar no assunto, mas, por exemplo, eu posso trabalhar com interiores, posso trabalhar. Eu sou da época. Sou da época, não, sou velho, tenho 64 anos, graças a Deus, graças a Deus. Isso, que a gente fazia tudo dentro de uma obra. Tem uma obra aqui em Londrina, que eu fiz, eu não vou lembrar o ano, faz muitos anos isso. Aqui na Higienópolis, é o Pátio São Miguel. No Pátio São Miguel, nós fizemos, eu e um outro arquiteto, na época que era meu sócio, nós fizemos tudo, a reforma, mobiliário, a placa, a comunicação visual, o uniforme, Caramba, e as embalagens. olha só. Antigamente era muito fácil e a gente precisava fazer isso, porque não existiam designers especializados. Eu achei uma gracinha outro dia, os design de gráfico, assim, essa não é a sua área. Eu olhei para Não. Vamos dar uma alta. porque isso são ramificações da arquitetura. A gente fazia porque não tinha profissionais. Então, eu cheguei a dar aula de comunicação visual na faculdade. Olha só. E eu adorava fazer papelaria, inclusive caixas, sacolas, logomarcas. Hoje não trabalho mais com isso. Eu tenho os meus queridos amigos que são designers gráficos, designers de produto, que eu amo de paixão. Eu falei, se vira, negão, eu não vou fazer mais isso. Já não é mais comigo. Não, não, Eu já passei. já fiz muito, graças a Deus. Mas na época a gente fazia isso tudo. Então a gente tinha esse direito e aptidão e competência para fazer tudo isso, né? As pessoas têm essas competências. Tantas pessoas fazem coisas, às vezes elas nem são formadas, elas têm competência. Elas são geniais, né? Mas na época a gente tinha na faculdade hoje existe o design de interiores, design gráfico, design, sabe, todas as coisas que eu fiz no pátio, até design de roupa, né? Então, que a gente teve que desenhar uniforme. Não tinha ou colocar um aventalzinho, mas aonde vai colocar? Que marca que é essa? Criar a marca, que é uma marca conhecida até hoje, já deu umas mudadas, aí já passou para outros profissionais, mas também faz muitos anos, e o comércio tem que mudar, a cada 3, 4 anos tem que mudar mesmo, é uma coisa Natural. super natural. Outro dia estavam mexendo numa obra minha, um amigo meu falou assim, você não sente dó que estão fazendo diferente, não sei o que? Eu falei, imagina, é comércio, filho. Tem mais é que mudar, né? Tem que mudar, às vezes eles me chamam para mudar, ai não mexe na minha obra, não é assim, não é assim. Acho que e mesmo casa, porque, Tem que ter um vamos desapego ser ali, né? sincero, não há nenhuma obra de arte. Uhum. Eu acho uma grande bobagem o arquiteto falar, é minha obra. Tá, é tua obra, só que você fez essa obra para o outro.
é o dono da casa, é o dono do imóvel, é o dono do comércio, é o dono. Ele é o dono. Para um Você período temporal também, né? é um período temporal. Só que as pessoas mudam, as famílias mudam, a família cresce, a família diminui, a família é casamento, vem os netos, você tem outras prioridades, você tem outras necessidades, então isso é orgânico isso. Ah, não, não toca porque eu fiz isso e ninguém mexe. Ai, para, não, para. Que discursinho mais besta, né? Mas tudo bem. Tem gente que pensa assim, beleza, respeito, mas não aprovo. Eu quer mudar? Muda. E quiser me contratar, eu mudo, não tem problema. Não é um desapego mesmo. Sabe com quem aprendi isso, cara? É. Um arquiteto muito legal que eu tive o prazer de conhecer, que é o Vila Nova Artigas. Que legal. Conheci. Eu era estudante e eu fiz eu e uma menina, que é uma arquiteta muito legal, foi minha sócia, mas nessa época a gente estava na faculdade, ainda a gente fez o projeto para o museu, aqui, que hoje é museu. E teve um concurso na faculdade, a gente fez o projeto do museu e a gente ganhou esse concurso, que ficou bem legal. Mas era coisa de faculdade, era só de faculdade. E o Vila Nova veio Londrina. E a gente ganhou a honra de passar um período do dia com ele. Que legal. Muito doido. Eu, ela e ele, experiência de um carro, foi, experiência única. Nós três dentro de um carro visitando Londrina. E a gente parou, sabe, é bom demais. E a gente parou na frente da rodoviária. E a rodoviária já estava desativada, o Niemeyer já tinha feito o outro projeto, já estava desativado? Não, já estava desativado, assim, já não tinha. E a gente parou, a gente subiu ali na São Paulo, a gente parou o carro, ele ficou olhando para a obra, é uma obra tombada. Eu estava ali com o autor. E aí eu perguntei para ele o que ele achava deles mexerem na obra do museu, da rodoviária. Ele olhou para mim assim, aquele jeitinho. A obra da cidade, Wagner, não é minha. Olha só. Putz! Legal. O Vila Nova Artigas, falar isso da rodoviária, que é uma obra tombada pelo patrimônio histórico, quem sou eu para falar de uma obra Que lucidez, né? altamente lúcido? Então você aprende coisas, você leva tapas na cara, que aí você fica, ai, que eu sou arquiteto. Para com isso. Não tem. Então, tem hora que é complicado, às vezes, que essa coisa de conversar com o Vila Nova Artigas, ouvir essa pérola, esses ensinamentos, aí você ficar escutando umas coisas babacas dessa. Então, assim, é meio complicado, né? Tem que ter um filtro para quem ouvir também, né, professor? Tem. Eu acho que a arquitetura é uma profissão fascinante. Fascinante. Você mexe com pessoas o dia inteiro, mas não precisa desse glamour todo. Existe uma coisa legal na profissão, é bacanérrimo, mas assim, é uma profissão. Você faz, é o bem-estar do outro, é mais ou menos nessa pegada que eu sigo, assim, na minha vida, assim, vamos dizer. Perfeito. Professor, eu fiquei curioso, estavas falando que antigamente vocês faziam tudo, né? Comunicação visual, design visual, a logomarca, né? E esses dias a gente estava conversando com uma profissional lá em Blumenau e ela comentou sobre isso. Olha, eu fiz a comunicação visual, mas ela comentou de uma forma assim que a gente até ficou um pouco curioso, né? Como se isso não fosse natural, né? E agora, escutando o professor falar como antigamente era natural, eu fiquei pensando como também era fascinante você ter essa possibilidade de entregar algo com harmonia completa, né? Desde o conceito externo, o interior, a comunicação, porque hoje o arquiteto entrega uma parte e daí entra o design com outro olhar e tal, e às vezes a gente vê que uns projetos ficam um pouco estranhos, né? São vários olhares, né? Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso, Tá. sobre a atualidade, né? Eu acho o seguinte,
É uma coisa fácil de resolver, mas complexa. Compatibilidade. E baixar a bola. Qual que das duas é mais importante? Compatibilidade ou baixar a bala? E qual é o mais complexo? Compatibilidade é a mais fácil, né? E o mais seria mais importante e mais difícil, né, é realmente você baixar a bola. Como eu estava falando um pouquinho antes, esqueci de trabalhar numa área que os egos são muito inflamados, tá? Não vou dizer para você que não tem ego inflamado. Quando eu tenho que entrar num lugar onde eu sei que só tem tubarão e pavão, eu vou entrar com o rabo mais aberto possível, Sim. tá? Mesmo porque eu fui professor de quase todos eles, né? Então, assim, já aconteceram coisas incríveis nesse sentido. Mas, beleza. Agora, pensa bem. Quem manda na bagaça? É o cliente. É o cliente. E depois, é o arquiteto. Ah, O cliente quer alguma coisa, o arquiteto é contratado para dar aquela coisa. Aí eu tenho as outras pessoas que, não vou dizer que são menos importantes, fazem parte. mas é uma questão de hierarquia. O arquiteto, depois vem o engenheiro, depois vem o engenheiro e todas essas pessoas, todos esses designers vão trabalhar para o bem daquele estabelecimento. Então eu estou fazendo um restaurante. Eu preciso de uma logomarca que vai conversar com a minha fachada. Quem vai fazer a fachada sou eu. Então o cara que faz a logomarca tem que se adequar. Ele tem que conversar com o cliente, mas ele tem que conversar comigo também para compatibilizar. O cara que vai fazer as embalagens, a mesma coisa. Quem define as cores, eu, o arquiteto, junto com o cliente. Então, a partir de todo um briefing que o cliente passou, eu entro na jogada e vejo as outras pessoas. Já trabalhei com pessoas, por exemplo, que eu não gostava de trabalhar. Na boa. Mas eram excelentes profissionais e vamos trabalhar. Tá? Brigas à parte ou não, ou se deu bem ou não, pessoal de marcenaria, pessoal de gesso, é uma infinidade de gente que trabalha para montar um restaurante, que é uma coisa absurda. Só que todo mundo tem que trabalhar coeso sobre a minha batuta. Outro dia eu fui numa obra. E de certa forma até facilita a vida deles. Lógico que facilita. Você tem que ter um maestro, cara. Não adianta. Por exemplo, eu sempre professor, eu sempre mandei muito pelo professor, arquiteto, diretor de teatro. Eu sou de uma época que o pessoal queria fazer teatro comunitário. Não funciona. 200 ou 5 cabeças, 10 cabeças pensando uma cena, não funciona. Tem que ter uma pessoa que fala, não, você vai andar da direita para a esquerda. Por quê? Porque é assim, 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 assado. Ah, não, mas eu acho melhor. Não, você não acha nada. Vai andar da direita para a esquerda e ponto final. Ah, você é ditador. Sou. Porque funciona. Dentro não é uma democracia. Democracia é quando a gente senta, conversa com os pares, só que nós temos alguém para direcionar. Exato. Perfeito. Eu tenho um pedido. Ah, mas se fosse assim, tá fora do pedido. Exatamente. Ponto. O cliente não quer. Às vezes eu vou em lojas ou ai, mas isso aqui é muito mais interessante, vale? Eu falei, também acho, mas o cliente não quer. Ponto final. Ele quer verde com bolinha roxa, vai ser verde com bolinha roxa, mas vai ser um puta de um verde com um roxo incrível e vai ficar lindo. E ponto. E você vai dar conta disso. E eu tinha uma obra que eu dei num pedreiro, que ele queria mexer no quê? Assentamento de cerâmica, são pisos grandes de 1 por 1. Ele mudou toda a paginação que eu tinha feito. Não. Eu falei, não, você vai fazer assim, assim, assado. Mas vai ficar uma faixa no meio. Vai. Aí eu falei, escuta, faça como eu desenhei e ponto. Vamos ver. Aí o cliente chegou, eu falei na frente do cliente, vai fazer do jeito que eu mandei, tá? Beleza?
Ah, mas por quê? Foi por causa disso, disso. Porque eles tinham visto o piso, só que isso continuava na parede. E ninguém estava prestando atenção nisso. Falei, como é que você vai fazer as emendas na parede depois com isso? Vai ficar horrível aqui, vai ficar horrível ali. Aqui aqui eu vou ter um problema, lá eu vou ter um problema. Eu já estudei isso. Vai ser assim. Beleza? Ah, tá, desculpa. Eu não se meta. Na boa. Você pode conversar em obra, você pode dialogar, você pode mudar coisas, não tem problema. Só que quando a gente pensa, não era frescura, era função. Eu precisava daquele mesmo vinco do chão subindo na parede para dar um acabamento mais limpo, mais bonito, mais harmônico. Eu precisava daquilo. Então eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Ah, não preciso? Tá, pode mudar, filho. Tá boa, não tem problema. É muito fácil trabalhar comigo. Só me obedecer. Fique tranquilo. Não, a gente muda muita coisa em obra. Eu mudo, eu sou altamente flexível, desde que a pessoa me mostre uma razão. Lógica e funcional, né? Exatamente. E às vezes até estética, o cara falou, por exemplo, marceneiro, eu gosto muito de trabalhar com marceneiros, Vani, se a gente fizesse um acabamento assim, assim, assado, pô, eu não pensei nisso. Pode fazer, toca pau. A gente resolve muita coisa em obra, mas tendo bom senso, só que eu tenho que saber que em cima daquilo vai outra coisa, que vai outra coisa. O marceneiro não está sabendo, Exato. eu estou sabendo. Então, só, olha, não vai dar para fazer do jeito que você quer fazer, por causa de tal, tal, tal. Ah, tá, beleza. Matou ali. Porque a gente sabe do processo inteiro. Então, quando você compatibiliza com todos os profissionais que estão trabalhando e as pessoas aceitem que tem uma pessoa que gerencia aquilo, que é o autor do projeto, sem frescura. Não é frescura. É uma questão de acabar isso para não encarecer, não ter que ficar derrubando depois, fazendo tudo. O cliente entender isso também. Ah, não gostei dessa parede. Vamos arrebentar. Pô, já discutiu essa parede um monte. Eu preciso dessa parede aí por causa disso. Ah, então tá. Ou não. Ah, então derruba. Tudo bem. Quer derrubar, derruba. Por sua conta e risco. Vai acontecer isso. Deixar ele orientado e sair. Legal. Então, assim, eu acho que dá para Sim. trabalhar, né? Bem bacana. Legal. Professor, eu quero conectar alguns pontos agora. Eu te ouvindo falar aqui, eu percebi uma coisa muito legal, que a gente inclusive conversa com outros profissionais também, e também é um ponto de convergência, né? A gente falou aqui de uma lucidez de um grande profissional, a gente falou das ramificações da arquitetura, nós falamos dessas gestões em obras de pequenos conflitos, de divergências e tudo mais, e você falou que uma dessas ramificações da arquitetura, ela é a psicologia, de uma forma assim indireta, talvez, ou direta, né? Direta. E você como professor de faculdade, minha pergunta ela é muito genuína, porque a gente conversa muito mesmo com os profissionais sobre isso. Talvez faria sentido ter alguma matéria, ter um pouquinho de psicologia dentro da universidade, dentro da faculdade de arquitetura? Qual que é a sua opinião sobre isso? Quando eu fiz arquitetura, tinha psicologia. A gente estudava mais a história da psicologia, tá lá, não foi uma psicologia aplicada, Ah, claro. tá? Como é Psicologia das cores, assim. exatamente. Você teria uma matérias específicas. Eu acho que ao invés de ter uma matéria de psicologia, porque a psicologia é muito profunda, Sim, nós teríamos que ter professores mais sensíveis olha só. a isso. Porque é muito intuitivo e é muito Pessoal, talvez? muito pessoal. Uhum. Por exemplo, você coloca. Eu tinha um trabalho que eu fazia com os meus alunos de comunicação visual, que aquilo era psicologia pura, eu sabia e tinha que segurar com uma mão de ferro, que era fazer uma logomarca com um nome. Complicadérrimo. A princípio, tipo assim, era para eles fazerem o cartão de visitas dele, tá? Só que aí, quando a pessoa fazia o nome, você já via ali no fazer. Não gosto do nome, do primeiro nome, ou não gosto do segundo, ou não gosto do meu sobrenome. Nossa.
cara. Só que ele tem que pôr. Uhum. Só que daí ele ia escolher a cor, a letra. Então, você via ali traumas, gente que não conseguia fazer de jeito nenhum. Eu aprendi com esse trabalho que eu tinha que ter muito discernimento, muito cuidado, muita delicadeza para trabalhar com isso. Porque teve alunos assim que realmente choravam, não queriam entregar, eu não ia poder também dar zero para a pessoa, porque realmente era muito pesado. Tinha gente que tirava o nome, isso aí, descobri que tinha problema com o pai, tinha problema com a mãe, tinha que não gostava daquele nome, porque era bulinizada. Nossa. Só que isso faz parte de um projeto. Quando você entra, por exemplo, para fazer uma casa de uma família, eu gosto muito de fazer residência. Gosto muito do comércio. Comércio é prático, é rápido, tá pronto. Tem que ser, é muito divertido. E eu tenho mais liberdade, talvez, fazer. Só que fazer casa, pegar uma família, entender essa família, sacar qual é que é a dela. Quantos detalhes, né? E os adjacentes, né? As sogras, as noras, as cunhadas. Todo mundo. Ô, professor, a casa redonda lá foi pra não ter um canto pra sogra, então, talvez? Sogra, bicho duplo. A mãe também atrapalha muito. Não é só a sogra, não, a mãe, né? Que é a sogra do outro, né? Exato. Complicado. Nossa, eu já briguei tanto com sogra, cara. Mandava aquela boca, ver se não desapou, com muita educação, né? Não podia ficar quieto, não, isso. A casa da sua filha, o lavável da sua filha. No dia que a senhora quiser, eu, tá? Contratar, eu faço seu lavável. Várias. Como diria o rei espanhol, por que não ter calhas? E aí, entender tudo isso é muito complexo e muito legal. É muito bacana você entrar, né, nessa família e fazer isso. Então, na sala de aula, o professor tem que ter essa sensibilidade para ajudar o aluno a entender isso. Mas eu acredito que na vida que ele vai aprender isso mesmo. Você tem que alertar que isso vai acontecer. Mas ensinar na faculdade é um pouco complexo. Eu acho que é difícil existir. Porque nem todo mundo tem essa aptidão também. De entender de ter. Lembra do ego? Esse ego também não deixa você entender o outro. Exatamente. Eu vou fazer essa casa, vai ficar um escândalo, depois eu vou postar no Instagram. Entendeu? Então esse ego já te barra de querer entender aquela família como ela deveria ser entendida. Mas ela vai ser entendida como eu quero que eu entender e a foto vai ficar bonita. Legal. Tá? Então e muitos fazem isso. Sim. Infelizmente. Sim, sim. E olha só Todos dela vi. exatamente. E olha só que legal, a gente estava falando de sensibilidade, né? Eu acho que ela abre portas pra gente falar de um tema que é sensorial, que é acústica. Então, a gente estava falando aqui nos bastidores um pouquinho sobre esse trabalho, mas eu queria a tua visão, assim, de como a acústica, ela impacta a arquitetura, principalmente porque ela não é visual, certo? Ela é sensorial. Sim. Qual que é o seu entendimento disso e o papel do arquiteto mesmo para transformar isso cada vez mais sensorial e que reflita positivamente dentro dos projetos e dos ambientes? Olha, eu acho a acústica uma ferramenta absurdamente necessária, tá? A gente que trabalha muito com comércio ou instituições, né? A gente vai entrar mais no institucional, que é teatros, boates, igrejas, que a gente já faz bastante. A gente corrige. Eu preciso ser ouvido. O pastor, o padre, nós fizemos alguns terreiros de macumba não, né? De candomblé ou de umbanda. A macumba é outra coisa, desculpa o termo errado. Para não, por exemplo, eu tenho esse problema, todos eles têm um problema de ouvir bem a palavra.
e não incomodar o exterior. Então eu tenho duas funções muito grandes aí. Eu tenho que equalizar aquele ambiente para, mesmo em casos de som, mas ela tem que ser bem equalizada, não ficar aí que o padre falou, bom, os graves, os agudos, equalizar tudo aquilo, deixar aquilo limpo, redondo, gostoso, para que as pessoas escutem a palavra. Isso sendo em igrejas, em bares, em restaurantes, em boates, eu preciso escutar música, eu preciso ouvir com a qualidade boa, confortável. Isso traz conforto. Então, do mesmo jeito que eu me preocupo num sofá gostoso da minha casa, que eu quero sentar, então vamos falar de acústica de casa também, que é uma coisa que a gente está fazendo também, e é bem bacana. Eu sento numa sala, eu preparo um home theater belíssimo. O som é uma porcaria, com aquela coisa rachada. Você vai escutar Não tá ali demais, né? eu não tenho agudos, não tenho graves, não tenho absorção, não tenho, e coisas que não tem nada a ver com nada, porque a gente não se preocupa com isso. Eu me preocupo com o sofá que custou mais de 20 pau. Eu sento nesse sofá com uma puta de uma aparelhagem, tal, surround, uma televisão, um escândalo, e o som é uma porcaria. Não pode falar outra coisa. Acabou com o projeto. Ele vai ficar reclamando, lá tá sentado num belíssimo sofá. E daí? Se eu não tenho um projeto acústico, eu não tenho revestimentos, eu não tenho absorção, eu não tenho armadilhas de graves, eu não tenho. Não vira nada. Aquela sala vira um lixo. E Tá o bonita. Tá bonita na foto do Instagram. Tá linda. Sim. Olha que linda que tá essa sala. Tá, mas tá uma droga para usar. Função. Qual é a função dessa sala? Assistir bem televisão, ver um jogo, ver um filme, passar um videoclipe legal, receber os amigos além do som da televisão, tem um bando de gente falando e aquele som reverberando aí você vai dormir com dor de cabeça, era o uísque que estava estragado? Não, era o som que estava uma droga. O uísque era bom, mas o som era ruim, te deu dor de cabeça, te deixou fora do eixo. Isso acontece, porque era um somzão tá alto. Então, assim, ter esse cuidado não é só nas igrejas, nas boates, ou esse não atrapalhar a pessoa que está do lado, que também ninguém é obrigado a ficar ouvindo salmos se ele não quiser, porque ele não é daquela religião. Tá? Então, assim, é uma questão de liberdade também, né, de respeito. Sim. E é uma questão legal, você pode se multar, mas é uma questão, como os terreiros de candomblé, que é uma pena para as pessoas, vizinhos que são altamente, não chama-se racista, como é que é? Intolerantes, né? Intolerância religiosa, não ficar com o atabaque. Só que o vizinho também não é obrigado a ficar ouvindo atabaque e os cânticos. Do mesmo jeito que você não é obrigado a ficar ouvindo salmos evangélicos ou coisas de católico. Ou barulho, eu tô numa boate estourando rockão, eu gosto de sertanejo, ou eu não gosto de sertanejo, eu tenho que escutar? Não tem. Então, assim, a preparação desse ambiente, acima de tudo, é respeito. Respeito ao outro, Melhora a convivência, tudo. total. E melhor é você estar ali dentro de casa. Imagina você estar ali gostoso, né? Nossa. O esquinho aqui, vendo um filme gostoso, namorando ali, ou a família toda reunida, e o som legal, aquela. E o outro é conforto. Conforto. Então, a acústica, para mim, é conforto, é respeito, é uma série de coisas que extrapola a função. Verdade. É que nem aqueles carros que o cara toca o som que ele quer que a gente escute na rua, que ele gosta. Ah, meu Deus, é colhendo. Você tem um mau gosto. Normalmente é quem tem mau gosto, né, professor? Nunca uma música boa. Nunca tem uma música da associação. Exatamente. E olha só, mais um gancho, né? Qual que é o seu entendimento? Você fez
uma brincadeira legal relacionada ao uísque, a dor de cabeça e a acústica, né? Isso me faz pensar o seguinte: nós estamos no momento das novas doenças, né? Principalmente as psicológicas, né? Falamos de Sim, psicologia agora há pouco, sim. né? O som, no seu ponto de vista, tem um impacto direto nessas novas doenças? Sabe por que que eu te pergunto isso? Você deu um exemplo assim que trouxe uma realidade minha. Às vezes a gente quer ir naquele restaurante que a gente gosta muito, que tem uma comida muito gostosa, e aí a gente tá lá, a gente vai com muita vontade de chegar lá. Mas aí chega lá, tá aquele barulho em excesso, é talher batendo, a gente conversando, a música da pessoa não tá ficando nítida. Hum. E aí todo aquele desejo que a gente tinha de ir naquele espaço, ele cai por terra quando a gente tá lá. E aí a gente não tem mais vontade de voltar lá, porque a nossa sensação, o que construiu na nossa memória, foi uma sensação ruim. Por mais que o prato esteja excepcionalmente maravilhoso, Sim. mas a sensação de estar lá não tá legal. Come direito. Nem come direito, exatamente. Bom. E isso a gente tá dando um exemplo de um restaurante, né? Mas isso num ambiente de trabalho, por exemplo, numa casa com som não muito legal. Daqui a pouco pode ser que a gente esteja com algumas coisas que a gente tá achando que é qualquer outra coisa, mas pode ser ou uma parcela dela o som. Faz sentido isso, professor, ou não? Faz? Total. Tem um restaurante aqui em Londrina que eu gostava muito de ir. Eles mudaram de lugar e eu me senti dentro de um aquário oco, amorfo, e o barulho era churrascaria, tem muito isso. Esse que eu tô falando não é churrascaria. Mas, assim, o som o som é uma coisa muito gostosa e muito preocupante, porque, assim, ele vai te atingir. É como cor. A cor a gente fala assim: "Ah, é psicologia das coisas". É psicologia, mas ele também é físico. Porque a gente tá mexendo com os cones que tem nos olhos, depois da saturação, blá, 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 blá. É físico, químico, aí vai para o psicológico, porque satura e você fica de saco cheio, aquilo, você começa a ter dor de cabeças e etc, etc, etc. O som vai para mesma coisa. Ele vai incomodando, só que ele vai incomodando fisicamente, você começa a ficar incomodado, aquilo vai te saturando também, ao ponto que você já não está mais prestando atenção, você já não está mais prestando atenção em quem você está sentado, com a comida que você está tomando, você está tomando um vinho super legal, mas aquilo já está começando a te dar dor de cabeça, ele vai mexendo do físico, vai para o psicológico, eu não tô mais legal, vai embora e vai embora insatisfeito, não vai voltar, né, porque a experiência não foi Foi boa, horrível. não, Isso às vezes não é consciente também, não né? é consciente. E esse que é o problema, por isso que a gente precisa ter um olhar pra isso, né? Exatamente, a psicologia é uma coisa muito delicada, muito perigosa, É. né, então às vezes você tá sentado numa num lugar onde tem uma cor errada, tem um som errado, tem uma forma errada, ou te agride de alguma maneira que você não está percebendo. E ela tá lá. Tem pingo d'água. Pingo d'água, exatamente. Chorando, né? Não, se a gente tá falando de som, se você pegar um barulhinho, constante, aquilo vai te irritando. Eu já usei isso numa peça, foi para usei o metrônomo piano, as pessoas saíram de lá querendo me matar, eu falei: "Yes, era isso". Narrativa concluída. Que legal. E pra irritar mesmo. Sim. Eu usei o metrônomo pra isso. E você vai num lugar e é aquela coisa, aquilo vai irritando. Aprendi isso com o Polanski no Inquilino, você já assistiu? O Inquilino. Lema, Eu acho que já. um dos filmes mais incríveis. Eu sou fã de carteirinha do Polanski, mas aonde você entrava, toda cena tinha um pingo d'água, um barulho de relógio. Aquilo ia desce, please, legal, está. Som é som. Agora tem como abafar isso? Tem. É fácil. Só que aí entra o ego. Ah, não vou fazer isso porque vai estragar a estética do meu restaurante. Ah, não vou fazer isso porque vai estragar a estética da minha sala de aula. Pô, cara. Então vai estudar e faz isso ficar legal. É, claro, É fácil. Existem materiais maravilhosos claro. para aquilo. Porque uma coisa muito, muito louca
vocês são muito novos, mas na minha época era a caixa de ovo Que nem funciona. na parede, que nem funciona. Depois veio as espumas para lá, depois veio a lãs, os patches, a coisa foi se modernizando até a gente chegar num material muito legal, altamente tecnológico e bonito. Então vamos falar na beleza? Então, vai se informar. Tem coisas muito legais, não é mais a caixa de ovo. Já começa a ficar esteticamente viável, né? Não é só resolver um problema, né? Já está viável. Já temos aqui nessa sala, inclusive. Exatamente. Então, assim, então você alia a beleza com a função e tá tudo certo. Toca o pau. Legal. Eu vou precisar fazer um ângulozinho aqui, outro ali? Vou. Porque eu preciso disso. É um detalhe para reverberações. Só que tanta gente faz biombos inclinados para ficar legal. Porque já não usa. Então já faz isso para acústica. Então, vê qual o ângulo que eu preciso e angula. Ah, não, eu preciso de 7 graus. Ah, mas eu pensei em 10. 10 não funciona, 7 funciona. Qual é a diferença de 3 graus? Nenhuma. É frescura. Funcional, né, professor? Funciona. E vai ficar bonito. E você acha que alguém vai perceber que tem diferença de 3 graus? Ninguém vai perceber. Exatamente. Ninguém vai. Então, a gente falou em cor agora há pouco, tem eu estava numa mostra de decoração, uma menina todo dia pintava um pedaço de vermelho diferente na parede. Ah, o que você acha desse vermelho? Bonito. Não, mas você acha que tá bonito? Aí no outro dia tinha um outro vermelho que era a mesma coisa. Ela, o que você acha desse? Eu falei, tá bonito. Aí teve um dia que eu não aguentei. Eu falei, amiga, você sabia que o mesmo vermelho que você vê não é o mesmo vermelho que eu vejo? Exatamente. Ela parou. A minha constituição dos meus cones de Budapeste lá são de um jeito, né? Código é outro. A sua é outra. Exato. Nós estamos numa mostra de decoração, vão passar 20.000 pessoas aqui, ninguém vai ver o mesmo vermelho que você, então tanto faz o vermelho que você vai pôr. Vai funcionar. Ai, então tá. Aí ela pintou, ficou lindo. Não interessa a tonalidade milimétrica, a mesma coisa de eu trabalhar. Eu vou escutar outras coisas também, então assim, eu tenho que ter instrumentos e coisas legais. Tá, me absorveu aquilo, tecnicamente, está funcionando, tá. Mas nós não vamos escutar igual. Eu já tenho 64 anos, já estou com a audição já meio abalada. Vocês são mais jovens, vocês têm, a não ser que tenha algum problema, não, mas normalmente seriam ter a audição melhor que a minha. Então, a gente não vai escutar igual. Então, para com essa. Ai, Muito detalhe. né? Por favor, né? Por favor, eu acho que existem detalhamentos, né? Legal. Coisas que são necessárias. Sim. Ô, professor, e para contratar você hoje, né? O que tudo você faz? Acho que essa é a palavra certa, né? Essa parte de acústica, Eu acho que eu só faço prédio. só não faz prédio. Eu não gosto. Na verdade, não é minha praia, a praia é mais do meu irmão mesmo, assim, então quando tem prédio, eu jogo na mão dele, falo, se vira aí, negão. Sempre faço interiores, ele faz muito hotel, né? Aí eu faço o hall de entrada, auditório, os quartos, eu dou conta, mas fazer o prédio mesmo é uma coisa que, mas pode contratar. Então, o que for interiores, já com essa. Podemos chamar de uma consultoria acústica, junto com um projeto acústico, você também Quando é entrega tudo pedido, isso? sim. Legal. Eu gosto de deixar, saber assim, o que ele precisa, porque a acústica ele é muito preciso para ter uma acústica, tanto que assim, no último projeto, num prédio, eu fechei a janela mesmo, fechei, porque ele queria uma coisa profissa. Então vai ser profissional. Acabamos com a janela, não existe sala de mixagem com janela, não existe justo. Então, tá, tem que ser um cofre. Legal. Perverti tudo que. Não, vem aqui embaixo. Nós pequejando da Cidade Verde. No outro caso, tem aquela janelona enorme que eu falei. Que é
eles vão tocar uma bateria, um baixo, mas final de semana, uma brincadeira de Casual. amigos, é mais casual. Então ela foi um pouco mais leve, mas a gente também está tentando fechar algumas coisas, alguns vidros para não ser tão invasivo, né, para o vizinho, principalmente. Ali está um pouco mais complicado. Então, assim, existe qual é o pedido da sala, mas em termos de atenuar coisas, aí a gente tenta dar uma trabalhada, colocar um material mais absorvente em determinados lugares, o que eu tenho em volta disso, como é que esse som vai chegar, isso a gente se preocupa bastante. Legal. Então, dá para procurar o professor que vai ter essa solução para entregar aí pros clientes, tanto na parte de interiores, comerciais, Desde a residenciais. construção até de projetos novos, interiores, que é uma coisa que eu gosto bastante, tanto residencial quanto comercial. São praias diferentes que eu nado legal, assim, eu gosto, porque tem objetivos diferentes, Legal. tem conceitos diferentes, Sim. aquilo é bastante rico. E a acústica é uma coisa que me preocupa muito, a acessibilidade é uma coisa que me preocupa muito. E hoje em dia eu estou trabalhando muito com tijolo ecológico, está me dando uma alegria muito grande, assim, é muita tecnologia envolvida, tanto na acústica quanto no tijolo, é uma tecnologia nova, uma outra maneira de você construir, de pensar, inclusive, a construção. Essas coisas, não, quando a acústica veio para minha vida, agora o tijolo, quanto essas tecnologias te valorizam a tua obra de uma maneira que, assim, às vezes, te impacta de uma maneira positiva, que às vezes você não está esperando e começa a te impactar de uma outra maneira, é bem bacana isso. Bacana, legal. O professor tem um espaço, né, o W Plus, é isso? Hã? Um espaço, você tem um espaço hoje, o W+, W Plus? Não, eu tive. Foi. Na pandemia eu acabei fechando e eu fui para casa. Hoje eu tô home, que eu tenho 3 cachorros lindos, meus pastores alemães que eu amo Olha de paixão, porque assim eu fico desenhando com um no pé aqui, outro aqui, o outro tá lá com o meu marido. O problema é quando os 2 resolvem, que é o Walter e a Ava, que ficam mais comigo, como o Walter é pai da Ava, e do Igor também. Quando os 2 querem que eu coce a barriga deles ao mesmo tempo, aí eu não desenho, daí eu fico aqui, chega, né, moçada, agora eu vou desenhar. que legal. Aí eles ficam me enchendo o saco, a Ava fica me cutucando pra ir passear, eu falei: "Ava, agora não, mais tarde, ó". E é gostoso, porque assim, eu tinha um espaço muito legal onde o W+, era o espaço interativo, que era pra interagir essas coisas todas, Legal. ter essa conversa, existia uma feira de artesanato muito legal, tinha cursos que a gente dava de interiores, comercial e residencial, nesse espaço. Só que veio a pandemia, né, aí 2 anos fechado, aquela coisa toda, eu falei: "Quer saber? Vou para casa". Ficar em casa, bonitinho, claro, fiquei recluso com os meus, tanto que a Ava e o Igor nasceram nessa época, na época da pandemia, são 2 caipirinhas, ficam dentro de casa. Não, a Ava até hoje não aceita a coleira, ela tá com 6 anos já, vai fazer agora em abril. A Ava e o Igor, né, nasceram juntos. Aí eu fui para casa, eu gostei da história, eu já tinha trabalhado em casa antes, só que eu era solteiro, então eu tinha uma vida meio sair da cama de pijama, escovar o dente, tomar café e ir pro computador, então, não tinha aquela coisa, e eu gosto um pouco da rotina, Ajuda no processo criativo, né? acordar, fazer tudo, me aprontar, ir ao escritório. Hoje eu vou no escritório, fecho a porta do meu quarto, eu vou no meu escritório, que é na sala do lado, só que eu já tô pronto, tomei café, tudo, começo a trabalhar normalmente, como se eu estivesse indo ao escritório. Quer dizer, eu mudei muito essa questão de o home para mim agora é o meu escritório, Legal. eu entendo como escritório e trabalho ali, os meninos que me ajudam, é tudo online, a gente faz reunião online, até o Ângelo, que é o do Ângelo Galbiati, que é o do acústico, ontem era 00:30, a gente estava na reunião.
Que legal. É uma liberdade, né? Eles estavam resolvendo algumas coisas, estavam resolvendo outras coisas, vamos sentar, papai, vai ser isso, já mandei pro cliente, tá ótimo, então não tem problema nenhum. Os desenhistas também, o pessoal que faz imagem, o pessoal que faz desenho técnico, é tudo online. Aproveitar o que tem de acessível e mais contemporâneo. Eu sou do tempo da régua T, passei pela régua paralela e fui pro computador. Lembra do medo que a gente estava falando antes? Quando eu vi o computador na minha frente e vi o CAD, eu falei, meu Deus, eu vou dar conta disso, eu suava frio. Tá, eu tenho que dar conta. Hoje eu não sei viver sem computador. Eu nunca gostei de desenhar, inclusive eu sou um arquiteto que não gosta de desenhar. Nunca fui muito de clientes, assim. Não, eu nunca passei prévia, tive que passar numa faculdade de engenharia industrial para depois transferir para arquitetura, porque prévia eu não passava. Meu desenho sempre foi muito ruim. Prova que arquiteto não precisa saber desenhar. Outro dia eu falei isso na sala de aula, na sala dos professores. Teve uns professores que me olhou meio tipo, não sei não. Eu falei, cara, quase que eu falei, você não projeta nada, né? Você nem o profeta. Eu tenho escritório e você não. Você desenha muito bem. Aí acho que ele ficou quieto. Eu só olhei, eu não falei, pensei, né? O ego é complicado. O ego é complicado. Eu não entendo por que o arquiteto tem esse ego tão exacerbado. Eu não entendo. Que nenhum profissional tem um ego exacerbado. Você é médico, você vê uns médicos arrogantérrimos, advogado, tem isso. O ser humano, né? É complicado, cara. Cada um na sua. Cada um vai ter a sua profissão, vai trabalhar e beleza. Né? Legal, Vai legal. tocar o barco, Legal. cuidar da vida. Professor, primeiro eu queria já te deixar um convite para que a gente possa marcar um segundo episódio, um segundo momento que a gente consiga explorar muito mais, que a gente viu que tem muitas lacunas legais aí pra gente conversar e ter papos assim tão bons. Hoje a gente precisa caminhar pro encerramento. Tá bom. E eu queria aproveitar e pedir para você deixar uma mensagem para novos arquitetos que estão chegando no mercado, os seus alunos e outros alunos de outros professores. Um dos objetivos do Arquitetando é gerar conhecimento para essa área, né? E quando a gente fala com pessoas assim com experiência, com bagagem, com tudo isso que você trouxe para nós aqui, faz muito sentido ter essa mensagem para que quem nos assista, que nos ouça, enfim, consiga pegar a essência do professor e levar isso para a vida, né? Você falou muito de sensibilidade, falou muitas coisas legais aqui. O que seria a mensagem hoje para essas pessoas que estão entrando no mercado da arquitetura hoje? E pior. Olha, eu acho mais importante, talvez, entender o outro. Legal. Nós trabalhamos para o outro. Nós não trabalhamos para nós. Quem trabalha para si, o arquiteto que vai trabalhar para si, vai só postar no Instagram. Antigamente era na coluna social, hoje é Instagram. Mas ter o entendimento que o outro, não é porque ele te contratou e está te pagando, não é isso. A nossa função é dar conforto para o outro. Seja na casa, seja no comércio. Uma pessoa que vai morar numa casa que você projeta e se sentir confortável, se sentir abraçado por aquele sofá que você escolheu, a cor que você escolheu, a posição que você colocou a cama, a maneira que os filhos brincam na casa, foi pensado por você. Você entra num restaurante legal e você se sente acolhido, você se sente bem ali, o cara tá ganhando grana porque o restaurante dele faz um sucesso, porque você bolou tudo aquilo de uma maneira gostosa. A comida é boa, tem que ser, são pilares. Comida, serviço e uma bela arquitetura. Se falha um dos três, esquece, fecha as portas. Mas a casa, principalmente. A casa tem que ser lar e não foto. Que legal. De Instagram. Tem que ter personalidade. Então, entender isso. O outro. Ver o outro. Enxergar o outro. Como o outro é.
não como aquilo que eu gostaria que ele fosse, né? Eu acho que é isso. Olha só. Lucas, o que o pessoal tem que fazer para escutar mais mensagens como essa aí no nosso canal? Pessoal, tem que seguir a gente no Instagram, tem que seguir a gente no YouTube, né? Se inscreve lá, segue a gente em todos os nossos canais, que aqui a gente só traz história boa, né, Poxa, Claudinho? que legal. Professor, muito obrigado pela tua participação, a gente ficou muito feliz, aprendeu um monte aqui hoje, a gente tá lisonjeado aí de ter você aqui com a gente e vou reiterar o convite aqui. A gente gostaria muito de, num segundo momento, poder explorar muito mais assuntos aí que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para muitas pessoas. Muito obrigado, tá? Estarei por aqui. Eu que agradeço, eu gostei muito. Que legal. Pessoal, hoje falamos com o professor Wagner, estamos aqui em Londrina, no Paraná, na sede do Office Flex. Acompanhe a gente até o próximo episódio. Até mais.